Então diz assim o Senhor, livro de 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Somente até aqui, irmãos, vamos buscar ao Senhor. Não? Filho de Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, Senhor, que nos sustenta, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor, alimenta-nos, Deus. Alimenta-nos, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, com o poder da Tua palavra, Senhor. Preenche as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, enche as nossas vidas com o poder desta palavra, Senhor. Deus, pela Tua misericórdia altíssima e tremendo, me usa agora, Senhor. Toca na minha mente, toca no meu coração, Senhor. Toca nas minhas emoções, Altíssimo. Oh Deus, unge os meus ouvidos agora, Senhor. Que eu ouça a Tua voz santa, maravilhosa, poderosa, Senhor, neste momento, Senhor, para edificar, para curar, para libertar, Senhor da glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Papai, em nome de Jesus eu te peço, fala a tua igreja, fala aos meus ouvidos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Bendito é o nosso Deus. Irmãos, nós lemos aqui 2 trechos da palavra do Senhor. Deus, nessa semana aqui, me falou, eu estava ouvindo um louvor essa semana, não lembro o dia, e Deus falou muito ao meu coração, né? Eu senti muito a presença de Deus, senti muito, ali, aquela sensação, de conforto espiritual que a gente sente quando a gente, ouve um louvor e o louvor é ungido por Deus, e fala alto as nossas vidas. E se nós olharmos a palavra do Senhor, se você olhar todos os relatos bíblicos do Senhor, existe um fundamento, existe um fundamento para tudo aquilo que está escrito na Bíblia, todas as histórias, tudo aquilo que Deus escreveu para que nós o conhecêssemos, para que nós tivéssemos ali uma vida diferente nesse mundo, tudo isso foi dirigido e foi concebido por uma única coisa, o amor de Deus. O amor de Deus, ele esteve sempre presente em todas as mensagens que Deus relatou na Bíblia, em todas as mensagens que Deus deixou na Bíblia, nos ensinando, nos exortando, nos alertando, estava ali intrínseco, estava ali evidente o amor de Deus.
Mesmo quando Deus castigava o povo, mesmo quando Deus alertava o povo e castigava o povo, existia ali uma esperança no coração de Deus, de que o povo se convertesse, de que o povo mudasse as suas atitudes, para que vivessem tudo aquilo que Deus havia preparado para a humanidade, para as vidas daquelas pessoas. E o amor de Deus é evidente, se você começar a meditar na Bíblia, se você olhar a Bíblia desde os primeiros capítulos, os primeiros versículos, você vai notar isso. É que muitas vezes a mensagem de Deus é tão forte, irmãos, a mensagem de Deus é tão poderosa, ela é tão abrangente, que alguns detalhes às vezes passam desapercebidos pelas pessoas, porque existem tantas coisas para a gente extrair daquilo que Deus fala, que às vezes determinados detalhes ficam ali esquecidos, ou ficam ali desapercebidos pelas pessoas. Mas, irmãos amados, a todo momento e a todo instante, como nós falamos aqui, a manifestação de Deus, ela aconteceu por causa do amor. E se você olhar, irmãos, sabe, Deus criou a terra, Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas que existem nesse planeta, Deus criou todas as coisas que existem no universo, e Deus olha para cá e se importa com tudo aquilo que acontece neste lugar. Afinal, Deus é aquele que criou, que concebeu todas as coisas, e Deus cuida daquilo que Ele concebeu. Deus, Ele não abandonou, Ele não fez e depois se retirou e foi para outro lugar, pensando em outras circunstâncias ou fazendo outras coisas. Não, existia um plano no coração de Deus quando Ele criou todas as coisas. Existia um plano no coração de Deus quando Ele criou, quando Ele te criou, quando Ele fez com que você fosse gerado, depois cuidou de você ali na barriga da mamãe, e depois cuidou da sua vida, no seu crescimento, e um dia, que eu não sei qual foi esse momento, Ele te chamou e te mostrou, num mundo perdido, num mundo distante de Deus, aquilo que verdadeiramente Ele é. Embora nós não o vejamos, nós o sentimos. Embora nós não o vejamos, nós ouvimos a sua voz. Embora não o vejamos, nós vemos, sabe, tudo aquilo que Ele faz para as nossas vidas, e nós olhamos ao nosso redor e percebemos que determinadas coisas que aconteceram nas nossas vidas, só poderiam ter acontecido por causa do milagre de Deus, por causa de uma intervenção divina, por causa de uma participação divina do Senhor, fez com que coisas que não era possível de acontecer de forma natural, mas aconteceram nas nossas vidas, E eu sempre, nas minhas meditações, eu consigo perceber assim que o povo de Deus é um povo que surpreende. O povo de Deus é um povo que surpreende, e eu não estou dizendo assim que você surpreende porque você é inteligente, porque você, sabe, realizou coisas, porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro, porque você tem bens ou não tem bens, mas o povo de Deus surpreende as outras pessoas pelas mudanças que Deus faz na nossa vida. As pessoas olham para nós e falam assim: como é possível que isso aconteceu? Olha como ele é diferente, olha como ela é diferente, olha, mas não era assim, como é que, olha, ele mudou tudo, Isso faz parte das intervenções divinas nas nossas vidas, sabe, irmãos? E Deus cuida tanto de nós que Ele prepara as nossas vidas para os momentos que virão à nossa frente, É lógico que o grande interesse de Deus é que nós sejamos salvos. É lógico que o grande interesse de Deus é que nós um dia saiamos deste mundo, onde as lutas, as aflições estão sobre as nossas vidas, para vivermos o gozo espiritual de Deus de forma plena e definitiva, Conforme o nosso Deus nos prometeu. Ele disse, que
quando vier o final dos tempos, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então significa que nós vamos chorar neste mundo, né? Deus, Ele tirará toda a doença, Ele tirará todas as dificuldades, já não haverá chance do pecado acontecer, porque o homem provou a sua fidelidade a Deus. Nunca se esqueça que você só será digno de Deus se você provar a sua fidelidade a Ele. Por isso, irmãos, eu sempre falo assim, em determinados momentos, sempre não, algumas vezes eu falo assim, que, sabe, o nosso Deus tem poder para tudo, Ele podia ter prendido ali Satanás, não deixado Adão e Eva pecar, Ele poderia ali, nos tempos de Noé, ter feito uma grande obra ali no meio das pessoas, convertendo os corações, as almas, não teria que ter tido o dilúvio e nada. Mas o nosso Deus, Ele não pensa assim, E por que Deus, Ele não deixa? Por que Deus deixa o pecado hoje acontecer no mundo por uma decisão do homem? E lá na frente, quando nós nos encontrarmos com Jesus, não vai haver mais chance do pecado. Por que Deus não faz agora e vai fazer depois? É simples, porque nós temos que provar nesse mundo a nossa fé. E quem provar a sua fé neste mundo será digno de Deus e do bloqueio de Deus naquilo que já vencemos, que é o pecado, Então você está aqui neste mundo para vencer. Você está aqui neste mundo para viver o poder de Deus, para viver aqui as tentações e vencê-las, para provar a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Você está aqui neste mundo para provar a sua fé e a sua fidelidade a Deus, senão você não será digno do Senhor. Você não será digno do Senhor fechar a porta para o pecado de forma definitiva, aonde nós seremos completamente parecidos com Deus. Completamente parecidos com Deus. No momento derradeiro, no momento derradeiro nós vamos ter os nossos corpos transformados, as nossas mentes transformadas para vivermos algo novo, algo que você não vive neste mundo ainda, por causa daquilo que aconteceu, com Adão e Eva, E se você olhar, irmãos, alguns indícios de Deus, se você olhar, aquilo que aconteceu durante toda a trajetória que Deus deixou escrita na Bíblia, você vai compreender a visão de Deus nítida e clara. Porque quando Adão e Eva, eles pecaram, eles foram amaldiçoados e foram expulsos da presença de Deus. Posteriormente, se você olhar a Bíblia, muito próximo ali, é lógico que foram centenas de anos depois, mas muito próximo ali, da onde está escrito um fato do outro na Bíblia, você vai encontrar a história de Abel e Caim, aonde o Senhor alertou Caim, dizendo para ele que se ele não vigiar, o pecado está à porta e compete a ele dominar o pecado. Deus disse a Caim: você tem que dominar o pecado, porque o pecado está à sua porta. E essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas. E quando Caim matou ali seu irmão Abel, o Senhor Deus veio até ele e falou assim: olha, o sangue do teu irmão clama a mim da terra por vingança, que é o sentimento de Deus contra o pecado. O pecado, ele é terrível ao coração de Deus. Assim como Deus falou, eu estava falando aqui para você, que Ele odeia o roubo, o Senhor odeia o pecado. Ele odeia quando o homem transgride. Ele odeia quando o homem deixa de obedecer. Ele não odeia o homem, mas ele odeia a atitude. Ele odeia a situação quando as pessoas se afastam dele. Ele odeia isso, ele odeia esse fato, E qual foi a reação de quando o Senhor veio a Caim? Qual foi a reação de Deus quando o Senhor veio a Caim e falou que o sangue do irmão dele clamava por justiça na terra, O que Deus fez? Expulsou Caim da sua presença e o amaldiçoou. Ele fez a mesma coisa.
assim como Ele faz com aqueles que praticam as mesmas atitudes. O pecado afasta o homem de Deus, tira o homem da presença de Deus. O pecado faz com que o homem viva situações difíceis. Quando Deus amaldiçoou Caim, Ele disse assim: olha, você vai plantar e você não vai colher, né? Você vai viver em aflições neste mundo, que são resultados do homem que se afasta de Deus, que são circunstâncias que acontecem numa vida que não tem Deus participando da sua história, né? E lutando as suas lutas, orientando as pessoas. São circunstâncias, irmãos, que acontecem nos dias de hoje, ainda porque Deus não muda, assim como Deus foi igual, né? Com Adão e Eva e Caim. Assim é Deus nas nossas vidas, e nós não podemos perder de vista isso, amados irmãos, porque viver afastado de Deus é terrível. As pessoas que vivem essa situação no mundo não percebem que elas estão construindo abismos e sepulturas para as suas vidas, e estão gerando sobre elas, irmãos amados, aquilo que está descrito na Bíblia. Elas estão escrevendo as histórias delas de forma terrível e vivendo, né, os fatos que estão descritos na Bíblia de forma negativa e não estão percebendo. São pessoas oprimidas, são pessoas que não têm paz, são pessoas que roubam, que enganam, que mentem, são pessoas, né, que não têm escrúpulos, que perdem os escrúpulos muito facilmente, né? São pessoas, né, que vivem sem rumo neste mundo tenebroso, né? São pessoas, né, que estão à mercê daquele que quer destruir, que é o diabo. Eu queria alertar você, sabe, mais uma vez, para que você faça uma reflexão na sua vida. Você conheceu o Senhor Jesus, não foi por acaso. E quando você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, veio sobre você, né, diversas revelações e um discernimento que muitas vezes Satanás tenta apagar e tenta, né, cegar, e tenta ali, de forma obscura, tirar, né, que é o quê? Né? Aquilo que acontece quando as pessoas pecam. Porque, como eu sempre digo, não é o diabo que peca, né? É você. O diabo já pecou, já está condenado, já está julgado, já está condenado. O diabo não peca. Ele te convence, ele tenta te convencer a pecar. E quem peca é você por uma decisão sua. Sempre será uma decisão sua, como foi de Adão e Eva, como foi de Caim, né? E como está sendo em todos os lugares, a todo momento, a todo instante, neste mundo, né? Então nós devemos o quê? Olhar para as nossas vidas, compreender tudo aquilo que Deus disse, né? E, né, nos posicionarmos para que você não seja amaldiçoado, mas que você seja abençoado pelo Senhor, para que você seja uma pessoa, sabe, que surpreende, conforme nós dissemos aqui. Você seja uma pessoa que surpreende. Não, vou dizer de novo, você surpreende pelas obras que Deus fez na sua vida, pelas mudanças que Deus proporcionou, né? E por aquilo que as pessoas olham e veem em você e falam assim: como isso pôde ter acontecido? Né? Você surpreende. Você é uma pessoa que surpreende, porque Deus age na sua vida de forma sobrenatural e as pessoas não compreendem como aquilo pôde ter acontecido. Você era de um jeito e mudou. E nós, sabe, temos que ser esses que surpreendem, e não que surpreendem tipo assim, né? O fulano, né, ele era crente, agora está aí bebendo pelo mundo, é viciado, separou da mulher, né? Os filhos são pessoas completamente perturbadas, sabe? Nós temos que
ficar atentos, porque o jugo, quem joga sobre as nossas vidas somos nós. O jugo, quem põe nas nossas costas somos nós. Porque Satanás, ouça bem o que eu vou falar, Satanás, ele não tem poder e direito sobre a sua vida. Você que entregou a sua vida a Jesus, pertence a Jesus, a sua vida, ele não tem direito de colocar nada na sua vida, a não ser que você o convide, vem, bota esse pesão aqui nas costas, aqui, bota o peso aí você anda cabisbaixo, aí de repente, põe mais um pouquinho aí que eu ainda estou suportando. Não é assim. O Senhor Jesus disse que o fardo dele é leve. Nós só temos que obedecer, porque o jugo do Senhor, ele é leve, sabe? Nós estamos aqui hoje, contentes e felizes por Deus ser o Senhor das nossas vidas, e portanto, isso se transforma em amor, e nós devolvemos ao Senhor o amor que Deus deu pelas nossas vidas. Se você olhar os primeiros versículos que nós lemos, você vai ver que Deus manifestou o amor dele enviando o seu único filho para vivermos por meio dele. Aquele que ama, irmãos, e o amor de Deus é um amor perfeito. O nosso amor não é perfeito. O amor de Deus é perfeito, Ele não erra, Começa porque o amor de Deus não erra. O amor de Deus não faz com que ele erre. O amor que a gente sente às vezes faz com que nós erramos, Mas o amor de Deus é perfeito ao ponto dele não errar e dele fazer coisas que são absolutamente necessárias para as nossas vidas, ainda que sejam coisas difíceis de acontecer, difíceis de nós suportarmos, mas a própria palavra de Deus diz que não virá algo sobre as nossas vidas que nós não possamos suportar. Deus sabe o teu limite, Deus sabe aquilo que você é capaz de suportar para dar a você o alívio necessário quando as forças estiverem se esgotando, quando as forças estiverem ali já fraquejando. Um grande exemplo, irmãos amados, do amor de Deus, você vai falar assim, pastor, acha outro exemplo, acha outro exemplo para dar para a gente. Mas o grande exemplo do amor de Deus foi quando Deus mandou o povo para o deserto, Sabe por quê foi um grande exemplo? Porque Deus castigou o povo, queria que este povo sentisse coisas diferentes do que eles estavam sentindo, que percebessem coisas diferentes do que eles perceberam, e Deus estava com eles. Deus andou no deserto junto. Muitos morreram no deserto, mas Deus estava no deserto com eles e morreu por causa da naturalidade das coisas. Andaram 40 anos pelo deserto. Assim como pessoas morreram, pessoas nasceram. Ali no deserto, estavam vivendo ali, e Deus estava cuidando de todas as coisas naquele momento, assim como Deus está cuidando das nossas vidas neste mundo. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. O Senhor Deus, Ele te prometeu a presença dEle. O Senhor Deus te prometeu estar junto contigo. O Senhor Deus te prometeu cuidar de você, te proteger de tudo aquilo que vem ao seu redor, porque a própria Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Não toca, ele rodeia, ele anda ao nosso derredor, mas ele não toca, porque nós somos pessoas ungidas por Deus, escolhidas por Deus. O Senhor Deus habita dentro de nós, O Senhor Deus vive dentro de nós, o Senhor Deus fala aos nossos ouvidos, o Senhor Deus comanda as nossas vidas. Como as trevas poderão, derrotar a luz? As trevas, elas só têm poder quando a luz apaga, irmãos?
Lá de noite no seu quarto a luz está acesa, e as trevas, elas foram embora, porque a luz está acesa. Quando você apaga a luz, as trevas dominam o ambiente, a escuridão domina o ambiente. Portanto, sabe, quando você aniquila, quando você esgota, quando você tira a luz, as trevas, elas dominam, elas invadem, elas ali ocupam o espaço que a luz estava usando. Por isso você tem que ficar atento, né? Porque aquele que habita em você deseja que você, né, esteja agindo segundo, né, aquilo que ele disse que você deveria fazer. Nosso Deus, se ele é o nosso dono, ele comanda, ele ordena, ele determina, conforme qualquer dono de qualquer coisa tem autoridade sobre aquilo. Jesus é o dono deste lugar, então ele comanda este lugar. Não adianta você achar que o pastor, né, colocar a foto do pastor ali na placa da igreja, né? Não, quem comanda aqui é este daqui, né? É este que é chamado de Jesus. Este é o dono e este é quem comanda. Portanto, nós estamos alertas e nos sujeitamos a ele. E aí, irmãos, dentro dessa linha de raciocínio, ou seja, Jesus ele veio por causa do amor de Deus, e Jesus ele veio para transformar coisas. Jesus ele veio, sabe, irmãos, para mudar histórias, para mudar um contexto espiritual. E aquilo que eu disse aqui, se não me engano, domingo passado, né? Sem Jesus não tem como o homem se encontrar com Deus. Sem Jesus não tem como o homem ser salvo. Sem Jesus não tem como o Espírito Santo de Deus habitar dentro do homem. Sem Jesus não há chance do homem ter uma vida sadia espiritualmente. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus, as pessoas que estão no mundo, né, viverão uma vida de destruição, de opressão, de amargura. E aí nós lemos aqui, irmãos, o trecho de Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, né, ele é uma profecia, né, completamente fiel, né, a Jesus. Tanto é que Jesus leu esse texto bíblico, leu esse primeiro versículo. Ele leu Isaías 61, capítulo 1, numa sinagoga ali em Israel. Ele entrou na sinagoga para orar ao Senhor e para ouvir a palavra de Deus, porque as sinagogas eram um lugar para você ouvir a palavra de Deus. Ele foi lá para ouvir a palavra de Deus e deram o pergaminho ali, né, do livro de Isaías para ele, e ele leu esse versículo, né? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ele leu esse versículo e depois disse assim: esta palavra se cumpriu hoje. É uma grande profecia a respeito daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus iria fazer, porque esse trecho da palavra do Senhor foi escrita 700 anos antes de Jesus nascer, com uma fidelidade tremenda, maravilhosa, deixada pelo nosso Deus. Mas se você olha assim, se você olhar esses versículos que nós lemos aqui, você vai se alegrar, porque mostra ali aquilo que Jesus faz para as nossas vidas. Mas eu gostaria de te alertar, né, que como Jesus faz tudo isso que foi relatado aqui nesse capítulo 61 de Isaías, como Jesus faz tudo isso, significa que aquilo que Jesus fez, né, que aquilo que estava acontecendo antes de Jesus fazer, é uma realidade, irmãos. Jesus, ele mudou, ele fez. Então aquilo que ele fez propiciou uma mudança
de um contexto, de uma situação, de algo que estava acontecendo, e eu gostaria de te alertar a respeito disso e de falar a respeito disso, para que você esteja atento e alerta, porque a palavra de Deus é maravilhosa, talvez você se alegre, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo outro, mas sem Jesus, tudo aquilo que Jesus fez não seria feito, e tudo aquilo, né, que Jesus tem que fazer, em não sendo feito, está acontecendo nas vidas, irmãos. Está acontecendo ao seu redor e pode acontecer com você, se você se desviar dos caminhos do Senhor. E o Senhor disse assim, que Ele veio para curar aqueles que entregaram o seu coração a Ele e pôr em liberdade os cativos e os algemados. Se você... Eu me lembro, sabe, eu me converti, eu tinha, acho que 30 anos de idade. Então já faz 32, né? Eu me converti, eu tinha 30 anos de idade. E quando eu me converti, eu pensava assim, né? Por que isso não aconteceu antes na minha vida? Por que eu tive que viver 30 anos para me converter? E ao mesmo tempo, eu começo a me lembrar de como foi a minha vida. E eu vou dizer para você assim, eu sempre fui uma pessoa sem nenhuma... Eu sempre fui uma pessoa de bom caráter, né? Mesmo na minha adolescência, depois até os meus 30 anos, quando eu conheci o Senhor, eu sempre fui uma pessoa de bom caráter. Eu nunca enganei pessoas, eu nunca roubei, né? Qualquer que seja o objeto, mesmo antes de conhecer o Senhor, estou falando, né? Mas quando eu olho para a minha vida antes de conhecer o Senhor, eu encontro situações, sabe, que eu praticava, que para o mundo é extremamente normal, mas que com certeza entristecia o coração de Deus. E era necessário uma mudança. Era necessário Jesus para que houvesse mudança. Era necessário que eu conhecesse Deus para que houvesse mudança. Era necessário eu conhecer a verdade, né, para eu saber que eu estava vivendo uma mentira. Eu tinha que conhecer a verdade para saber aquilo que eu estava vivendo, que era uma mentira, e que me levava a situações que eu não precisava viver. Então, a opressão, a tristeza, a falta de paz, tudo isso acontecia, né? Embora eu fosse uma pessoa boazinha, né, honesta, mas a minha vida, ela estava distante de Deus. Eu vivia uma vida que não tinha Deus. E, portanto, sem Deus só existe destruição. Eu era cativo e não sabia. Eu estava algemado e não sabia, né? Eu estava preso e não sabia, né? Vivendo num mundo de engano e de mentiras, né? Por isso Jesus veio. Teve que vir sobre a minha vida para que houvesse liberdade, para que eu pudesse, para que as correntes pudessem ser quebradas e para que o cativeiro fosse eliminado da minha história e da minha vida. Todos aqueles que não têm Cristo Jesus são cativos, são escravos do pecado, são escravos do erro, são escravos deste mundo, vivem à mercê do destruidor, vivem à mercê daquele que conduz o mundo, que não quer Deus, que não quer Jesus, né? Não essa semana, semana passada, eu publiquei ali a entrevista, né, da filha do Billy Graham, né? Acho que é Anne Graham. E ela, com muita propriedade, ela disse aquilo que estava acontecendo no mundo, né? Daqui a pouco vão mandar tirar a placa ali da entrada de Itupeva do Peixinho, porque colocaram na nossa Constituição uma negação.
Começa por aí. As maldições, elas começam a acontecer pelas negações a Deus, dizendo que o nosso estado, que o nosso país é um país sem religião, é um país laico. Então, as maldições, elas são geradas pelo próprio homem, né? E quando Deus olha para uma situação dessa, Deus quer ser o dono do Brasil, Deus quer ser o Senhor do Brasil, Deus quer, né, que o Brasil proclame isso, que o Brasil anuncie isso, Deus quer que o mundo anuncie isso, né? Mas não, nós somos um país sem Deus, né? Então as coisas, elas começam a ser determinadas e começam a ser ali, né, estabelecidas, e depois as pessoas não sabem, né, as pessoas não se lembram os motivos, e as pessoas acham que isso é um absurdo. O pastor está falando um absurdo. Que influência isso tem nas nossas vidas, né? Pessoalmente, talvez na sua vida não tenha, mas as consequências de você viver num país que diz que não tem Deus virá sobre a sua vida. A luta será maior. A vitória acontecerá porque você tem Deus, mas você vai viver num ambiente, num lugar que diz que não tem Deus. Portanto, as coisas se tornam mais difíceis. A gente olha para o lado e vê situações difíceis, olha para o outro lado e vê outras situações difíceis, né? E nós temos que suportar essas situações difíceis e vencer essas situações difíceis com a ajuda de Deus, é óbvio, né? Mas, irmãos amados, você não pode, sabe, cegar os seus olhos para as questões espirituais que acontecem nas nossas vidas, primeiramente nas nossas vidas, porque a sua vida tem que ser bem cuidada por você, né? Se você tratar mal o templo do Espírito, se você tratar mal o templo do Espírito, né, o Espírito Santo não participará mais, não poderá mais habitar, né? Davi, né, quando mandou matar ali o esposo de Betseba, né, e Deus, através do profeta Natã, né, disse e mostrou a ele que ele tinha feito aquilo, né, que pela mão dos seus soldados ele assassinou um homem, né? Davi ficou desesperado, e ele clamou ali, escreveu o Salmo 51, onde ele disse assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ele ficou desesperado, ele falou palavras ali terríveis contra ele mesmo, mas ele ficou desesperado, pedindo a Deus para não retirar dele o Espírito Santo, porque ele sabia que o pecado, o erro, gera afastamento de Deus, gera o distanciamento do Senhor. Que privilégio é o homem ter um Deus, o Deus Todo-Poderoso, habitando dentro de nós. Mas as pessoas às vezes se esquecem disso e não cuidam do templo, tanto espiritualmente como materialmente, com vícios, né? Com situações que vão gerar consequências para o corpo, que é templo do Espírito. Então as pessoas se esquecem desse fato que é fundamental para as nossas vidas e que Jesus nos propiciou e que é fundamental para o homem viver Deus. Quando Deus expulsou Adão e Eva, caindo da sua presença, é como se o homem hoje expulsasse Deus do templo, né? E não é deste templo, né? Aqui, essas quatro paredes, porque quando sair a última pessoa daqui, Deus não estará mais aqui. Os anjos dele estarão aí fora cuidando, mas o Senhor não estará mais aqui, porque Ele estará, né, olhando para cada um de nós. Esse lugar é um lugar escolhido por Deus para Ele se manifestar. Mas se não tiver ninguém aqui, Ele vai se manifestar para quem? Para as formigas? Né? Para as cadeiras, né? Então
Devemos estar atentos a tudo isso, para que você saiba, né, que Jesus veio fazer uma obra, e se você vive ainda aquilo que Jesus veio fazer, existe algum problema espiritual contigo. E o problema não é do pastor, o problema não é da igreja, e o problema não é do diabo. O problema é seu. O problema é com você. É você que tem que olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso fazer, né? Senhor, eu preciso, sabe, agir de forma diferente, porque o homem tem que ser humilde a esse ponto, irmãos. Porque não é o pastor que diz, o pastor orienta, mas o Espírito Santo de Deus diz: você precisa mudar. O pastor de Deus orienta: olha, é necessário que haja mudança. O Espírito Santo de Deus fala: você precisa mudar. Você precisa mudar. E nós, sabe, temos que estar atentos à voz do Espírito, porque Ele fala, né? Mas é como a experiência que Elias teve na caverna, quando o Senhor passou, e veio o trovão, veio o relâmpago, veio ventania, e o Senhor não estava em nenhum desses lugares. Mas quando veio uma brisa suave, o Senhor estava no meio da brisa suave. O Senhor vem de forma sutil, nos momentos em que você olha para Ele e que você está pensando nele, ou orando, mas nem sempre o Senhor fala quando nós estamos orando. Quantas vezes Deus fala quando nós estamos pensando nele? Quando nós estamos dizendo para o Senhor alguma coisa de forma muito pessoal, aí o Espírito Santo de Deus vem e se revela e fala. Às vezes uma orientação que você precisa, né? O Espírito Santo de Deus vem e fala de forma sutil e suave, né? Já pensou, irmão, você está andando na rua e está falando com Deus, aí Deus quer falar com você, desce uns raios lá, e aí todo mundo olha para você e fala: Deus está falando com ele. Deus não é assim, né, irmãos? Deus não é assim. Deus, Ele é sutil, maravilhoso, presente nas nossas vidas. E aí, irmão, só para nós avançarmos, então Jesus, Ele veio dar liberdade. Então nós éramos cativos. Você talvez não identifique, mas você era cativo. E Ele veio colocar em liberdade. E olha só: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar, olha só, irmãos, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Tudo isso fazia parte das nossas vidas. Espírito angustiado, choro, dor, tudo isso fazia parte das nossas vidas. E às vezes a gente olha assim, né, e você vê. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, eu não lembro o nome do país agora, é um país muito pequenininho, mas é um país que tem muitos suicídios. O índice de suicídio é extremamente anormal, muito maior do que a média mundial, né? E essa é uma situação, irmãos, que independentemente de haver um número abundante no país, algumas pessoas, elas sofrem tanto, algumas pessoas têm uma dor tão grande dentro do seu coração, uma dor, e não é uma dor, veja, a dor do coração, está tendo um ataque cardíaco? Não, é algo espiritual, uma tristeza profunda, uma dor profunda, a pessoa não vê sentido em mais nada, né? E talvez, né, ainda existam traços de depressão
onde a pessoa não tem motivação mais para nada. São todos indícios, irmãos amados, de que essa pessoa precisa de Jesus. São indícios claros, porque Jesus veio tirar tudo isso. Está escrito aqui na palavra que Ele veio trocar tudo isso. Ele veio arrancar das nossas vidas isso. Então significa que a pessoa está precisando de Jesus, mas ele é crente. Ele está precisando de Jesus porque está vivendo situações na sua vida que não vêm do Senhor. Que não vêm do Senhor. Eu não sei se eu já contei aqui, talvez tenha contado. Uma vez eu fui chamado na casa de uns diáconos, 2 diáconos, marido e mulher. E o diácono estava em depressão. Ele não saiu do quarto. Estava no quarto. Eu cheguei lá e o homem estava no quarto. A mulher atendeu e o homem não saía do quarto. Aí eu falei assim: chama ele lá, chama ele. Aí a mulher foi chamar ele veio de pijama. Aí nós começamos a falar com ele, começamos a ler o Salmo 91, que é um salmo de libertação. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 1, Salmo 107, todos salmos de libertação. E aí, o irmão foi liberto durante a leitura do Salmo 91. Não precisou nem orar, nós oramos, é óbvio, mas o irmão foi liberto pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra de Deus. As questões espirituais são resolvidas no mundo espiritual, irmãos. Você vai dar remédio para a pessoa que está em depressão, vai bloquear isso, vai bloquear aquilo, mas não vai curar a pessoa. Porque existe um mundo espiritual que deve ser tratado para que essa pessoa seja liberta. E aí ainda, irmãos, só para terminarmos esse versículo: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Ou seja, tudo aquilo que está destruído nas vidas sem Jesus, Jesus reconstrói. Essa é uma obra do Senhor. Essa é uma obra de Deus nas nossas vidas, portanto, nós devemos olhar para o Senhor, e nos lembrar de que Ele faz essa obra. E nos lembrar de que, se existe algo que ainda está destruído na sua vida, o Senhor vem e reconstrói aquilo que está destruído. Só que Ele constrói algo novo, algo sólido, algo que não cai mais. Algo que não cai mais. Então você pode acreditar nisso e você pode viver nisso, porque é uma obra que o Senhor faz. E se você ainda está necessitando de uma providência de Deus nesta área, olhe para Jesus, busque Jesus, e você verá essa obra sendo realizada na sua vida. Tem algo destruído na sua vida? Casamento destruído, histórias destruídas, situações que geraram ali grande desconforto. O Senhor Deus vem para tratar todas essas questões e libertar, curar e reconstruir. Faz parte daquilo que Deus faz, faz parte daquilo que Deus faz. E aí, irmãos, então Jesus, Ele veio evidenciar o amor de Deus e Ele veio desfazer as obras do diabo, A própria palavra de Deus diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele veio desfazer as obras do diabo. E você ouviu aqui algumas obras que o diabo faz nas nossas vidas. Porque as pessoas dão espaço ao pecado, dão espaço às trevas, E aí, irmãos, eu gostaria de ler o livro de Apocalipse para nós encerrarmos, para que você pudesse compreender o que é a nossa vida neste mundo. Assim, a vida com Deus é maravilhosa. E mas nós temos aflições, irmãos. Nós temos que lutar porque nós estamos caminhando pelo deserto.
Nós louvamos aqui caminho do deserto, né? O Senhor é o caminho, o nosso caminho no deserto, né? Nós estamos caminhando no meio de lutas, de aflições, para chegarmos à terra prometida. E olha só, aquilo que João viu no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam em voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Como você pode ouvir aqui e ler aqui, esse é o resultado, irmãos. Esse é o resultado, né? É aonde nós vamos nos encontrar, né? Esse é o resultado da tua fidelidade, aonde chegará um momento que você não vai precisar passar por nada disso que você passa neste mundo. Chegará um momento que você viverá as coisas novas de Deus, ao lado de Deus, vivendo tudo aquilo que Ele tem determinado para nós desde a fundação do mundo. Existe uma recompensa de Deus para nós, e essa grande recompensa você viverá vestido de branco, onde a tua vitória neste mundo fará com que você viva, né, coisas que você jamais imaginou que você viveria na frente e na presença do nosso Deus. São momentos de glória, irmãos. São momentos de glória para a nossa vida, e você não perca, sabe? Você não perca o discernimento para a sua jornada, para que você possa ser encontrado nessa multidão incontável, né? De todos os povos, todas as línguas, todas as nações, para viver aquilo que Deus deseja que você viva. Que você neste dia, sabe, olhe para Deus e agradeça a Deus pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Não suje o templo, porque Deus não habita num templo sujo. Não despreze ao Senhor, porque o Senhor, né, quando é desprezado, né, Ele abandona, Ele sai, Ele
aguarda com que haja uma mudança. E essa mudança, somente você que pode fazer. Nós vamos orar agora, irmãos. Chegou a hora de nós sermos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus mais uma vez, né? Chegou a hora de nós nos alegrarmos com a presença de Deus em nós. Chegou a hora de você esquecer seus problemas, sabe? Chegou a hora de você olhar para Deus e se lembrar de tudo aquilo que Ele já fez por você, da alegria, da presença de Deus na sua vida. É o momento de você se lembrar e falar assim: poxa, Senhor, eu era cativo mesmo, né? Eu era cativo mesmo e o Senhor me libertou, tirou as minhas algemas e hoje eu sou livre. Você é livre, irmãos. Você é livre. Ninguém pode mais te colocar no cativeiro a não ser você mesmo. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Que alegria. Que alegria poder dizer isso. Você pertence a Deus. Feche seus olhos, vamos orar então. Altíssimo Deus e Senhor, Deus tremendo, Deus todo-poderoso, labalabaxeia, surianda, labalabaxeia, suri xalamanastre. Deus verdadeiro, Senhor de todas as coisas, Deus fiel, Pai, que se manifesta nas nossas vidas todos os dias, Senhor. Todos os dias nós vemos a Tua presença, Senhor. Todos os dias, Senhor da glória, Pai, somos tocados por Ti, edificados por Ti, Senhor. Todos os dias somos preenchidos por Ti, Altíssimo. Revela-te então mais uma vez a este povo, Senhor. Lança bálsamo, Senhor, do teu trono, Senhor, sobre estas vidas, Senhor. Alegra o coração delas mais uma vez, Senhor. Oh Deus, alegra o coração desta igreja, deste povo, Senhor. Alegra estas vidas agora, Senhor. Traz o regozijo espiritual, Senhor da glória. Simplesmente, oh Senhor da glória, deles se lembrarem que Tu, Senhor da glória, habita no meio deles, Senhor. Habita dentro deles, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu podes, Senhor, tirar as preocupações, porque, Senhor da glória, quem poderia acrescentar 1 centímetro à sua altura com as suas preocupações, Senhor? Tira, Senhor, a angústia, Senhor, porque, Senhor da glória, Pai, Tu, Senhor, o Senhor já cravou naquela cruz, Senhor da glória, as nossas dores, as nossas angústias, o castigo que nos traz a paz, Senhor, que nos trouxe a paz, estava sobre Ti, Senhor, e pelas Tuas pisaduras, Senhor, porque o Senhor andou por este mundo, Senhor, nós fomos curados, Senhor. Pelas Tuas pisaduras nós fomos curados, Senhor. Oh Deus, Te louvamos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Labarro de canda, labasubia e alabaxéia, surianda, lalabacheias. Recalabica, labasubianda, labarraia, serebicandorobicanda, lalabalabalabacheias. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Altíssimo Deus, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Teu amor é perfeito, Senhor. Tu, Senhor de toda a terra, Pai, nos corrige. Tu, Senhor de toda a glória, Pai, nos protege, nos guarda. Tu, Senhor, nos cura por causa do Teu amor, Senhor. Por causa do Teu amor, Senhor. Inunda este lugar com Teu amor, Senhor, mais uma vez, Senhor.
Inunda este lugar, labarralda e candalabassúbia, recalamanaya soriamba rebicandalabalabacheias, porque, Senhor, Tu já tirou o medo, Tu já tirou a dor, Tu já tirou a angústia, para que nós pudéssemos viver a Ti, Senhor da glória, na liberdade do Espírito Santo de Deus, Senhor. Unge este lugar mais uma vez. Unge, Senhor, este povo mais uma vez, Senhor. Que o Teu óleo precioso seja derramado. Que durante as suas orações, as orações destas vidas, ó Deus, Teu Espírito Santo se manifeste de forma muito fácil, Senhor. Que durante a leitura bíblica, Senhor, que o Teu Espírito Santo se manifeste de forma muito fácil, Senhor. Se manifesta de forma, Senhor, da glória tremenda, Senhor, ou de forma muito natural, Senhor, oh Deus, porque este povo, vive no Teu Espírito, esse povo, Senhor da glória, Pai, vive, Senhor, o Deus vivo, Senhor, porque nós temos um Pai que se chama, o Deus Todo-Poderoso, El Elyon, o Deus Altíssimo, Senhor da glória, Pai. Nós temos um Pai, Senhor, que cuida de nós, Senhor, que nos ensina, Senhor, e que nos protege, Senhor, e que deu a sua vida por nós, Senhor, para que nós pudéssemos nos transformar em filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, filhos do Deus vivo, filhos daquele que reina absoluto, para a glória do santo nome dele. Senhor, eu abençoo este povo, Senhor. Eu abençoo este povo, ó Deus, porque eu vi a grande obra que Tu, Senhor, que o Senhor fez esta manhã neste lugar, Senhor. Eu vejo, Senhor, Ricalabasúbia e alabacheias, Ribalabalabacheia, Suriamba, Labicambalabasúbia, Riclimiriclabasúbia, Dalabibirixeribicambalabasúbia. Pessoas sensíveis a Ti, Senhor. Eu vejo pessoas, Senhor, com a sensibilidade, Senhor, aumentada, Senhor, de toda a glória, Pai, para, Senhor da glória, Pai, Te perceberem, Senhor, para Te perceberem, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, eu vejo esta obra, Altíssimo Deus, e Deus tremendo, meu Senhor. Pai, eu abençoo a Tua igreja mais uma vez, Senhor. Eu abençoo este povo, Senhor da glória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus vive, Senhor, Deus vivo, aleluia.